Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula, Química Orgânica. O tema da nossa aula hoje é funções oxigenadas, só que de início nós vamos trabalhar apenas com a função oxigenada com os alcoóis, melhor dizendo, sendo os alcoóis, ok? E o que viria a ser uma função oxigenada? Função oxigenada são todos os compostos orgânicos que contêm em sua estrutura um elemento principal chamado oxigênio. Claro que além de carbono, hidrogênio também na sua estrutura. Então nós temos dois elementos básicos, melhor dizendo, principal, carbono, hidrogênio, e o elemento que classifica a função para que ela seja considerada oxigenada, eu tenho que ter o oxigênio em sua estrutura. Quais seriam essas funções oxigenadas? As funções oxigenadas são elas, os alcoóis, fenóis, os éteres, aldeído, cetona, ácido carboxílico e os seus derivados. Claro que hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar apenas com os alcoóis. E o restante de nossas aulas, com o passar do tempo, nós vamos trabalhando com os fenóis e as outras funções oxigenadas. Um exemplo de uma função oxigenada presente no nosso dia a dia ou no nosso cotidiano. Exemplo, o açúcar comum, o amido, a glicerina, o colesterol, o álcool, né, o etanol, o metanol, a acetona. Então, assim, o vinagre, o vinho. Então, nós temos N, vamos dizer assim, compostos que pertencem a uma função oxigenada. Só que cada uma dessas funções oxigenadas, ela pertence a um grupo. Então, ou seja, nem todos os compostos orgânicos classificados como função oxigenada é classificado como um álcool, é classificado como um éter, como um aldeído, como cetona ou ácido carboxílico. Então, cada um desses compostos, ele pertence a uma função oxigenada exclusiva. Ou seja, ele pode ser classificado como aldeído, álcool, cetona e assim por diante. Ok? Então, nós vamos lá. Como eu tinha dito, a primeira função que nós iremos trabalhar são os alcoóis. E o que são os alcoóis? Os alcoóis são os compostos orgânicos que contêm um ou mais grupo oxidrila. Esse grupo oxidrila é o famoso OH, ligado diretamente a um carbono saturado. Lembra o que é um carbono saturado? São os carbonos formados a partir de ligações simples entre carbonos. Então, para mim ter uma função álcool, eu tenho que ter uma oxidrila, um OH, ligado diretamente a um carbono, ok? Um exemplo de álcool, nós temos o álcool, exemplo, o etanol presente na bebida, o álcool utilizado em farmácia, o álcool utilizado para abastecer veículo. Então, nós temos vários tipos de álcools, ok? Então, um exemplo aqui ó, de álcool, eu tenho o álcool alifático, o famoso etanol. Nós temos aqui um diálcool ou um diálcool alifático, nós temos álcool cíclico, nós temos álcool aromático. Então, ou seja, eu tenho 4 tipos de álcool. Alcoóis, na verdade, ele é uma classe. Né? Para classificar o álcool, é necessário você saber a quantidade de carbonos presente na estrutura. Como eu coloquei um exemplo aqui, ó, da animação, eu tenho um álcool aqui presente na bebida, como eu coloquei aqui para vocês observar. O mesmo álcool presente, exemplo, na bebida, às vezes não é o mesmo utilizado para abastecer veículos, não é o mesmo utilizado em farmácia. Então, cada tipo de álcool ele tem uma especificação, ele tem uma pureza, ele tem propriedades físico-químicas diferentes um álcool do outro. O álcool cíclico é totalmente diferente do que o álcool alifático, o diálcool ou até mesmo o aromático, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, ok? Vamos prestar atenção agora num pequeno detalhe. Quando eu tenho álcool, eu tenho que ter o OH ligado diretamente a carbono saturado. Aí eu classifico ele sendo um alcoóis. Se eu tiver ele ligado, o OH ligado a carbono insaturado, eu não chamo ele de álcool. Eu vou ter que mudar essa terminação só para diferenciar um composto do outro. Então, eu vou chamar ele de enol, igual colocando para vocês aqui. Ó. Por outro lado, também aqui eu não tenho um álcool, eu tenho um fenol. Então, todas as vezes que você vê esse OH ligado a um carbono saturado, ali eu tenho uma função chamada
álcool. Diferente quando você tem ligado a um carbono insaturado, não é álcool, é classificado como enol, ou o OH ligado ao anel benzeno, ele não é álcool, ele é classificado como fenol. Então, nós temos essas duas exceções aqui. Fora essas duas exceções, todos os outros compostos são classificados como alcoóis. Ok? Olha só, o próximo item que nós vamos verificando agora são alguns exemplos de álcool. Nós temos aqui um álcool em gel, que nós estamos utilizando muito nesse período de pandemia, o álcool presente na bebida. Nós temos aqui também um exemplo da extração do álcool, levando em consideração que o álcool ele não é extraído apenas da cana-de-açúcar, pode obter ele a partir da fermentação da batata, do amido, do milho, assim, e entre outros derivados. Como também aqui o álcool de farmácia. Beleza? Na sequência, eu vou trabalhar com vocês agora a nomenclatura dos alcoóis. Vamos prestar bem atenção na nomenclatura. Se vocês acompanhou os vídeos anteriores, nós trabalhamos com a nomenclatura dos hidroscarbonetos. É praticamente a mesma coisa. A única diferença que vai mudar a terminação do nome. No lugar, por exemplo, de você terminar o composto com O, né, que indica o hidrocarboneto, nós vamos terminar ele agora com OL, indicando álcool. A nomenclatura da IUPAC reserva para os alcoóis a terminação OL, tirada da palavra álcool. A cadeia principal deve ser a mais longa que conter o carbono ligado ao grupo hidroxila. Tem que prestar bem atenção nisso. É a cadeia mais longa que conter o grupo hidroxila. A numeração da cadeia ela deve iniciar da extremidade mais próxima ao grupo hidroxila. Esquecemos a partir de agora as ramificações e insaturações. A enumeração ela começa a partir da extremidade mais próxima à hidroxila, ok? A fim de dar um nome os hidrocarbonetos correspondendo à cadeia principal, trocando a terminação O para o hidrocarboneto, agora para a terminação OL. Um exemplo aqui, ó, um carbono na cadeia principal, você tem um prefixo MET, ligação simples AN. Por se tratar de um álcool, eu tenho que terminar com OL, então formando o nome metanol. Outro exemplo aqui também, que eu posso estar citando para vocês, seria 2 carbonos na cadeia principal, ET. Ligação simples, AN. Por se tratar de um álcool, ele será a terminação OL. Nome do composto, etanol. Etanol, 2 carbonos, OL, álcool. Já num exemplo igual a esse aqui embaixo, tem que prestar bem atenção porque eu tenho uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, então surge aquela dúvida, mas professor, mas então eu tenho que começar a contar da extremidade mais próxima à ramificação? Não, não é da extremidade mais próxima à ramificação, ok? É a extremidade mais próxima ao grupo funcional. Estou enumerando, eu tenho aqui 3 carbonos e radical. Qual o nome do radical? Lembra? Um carbono, radical chamamos de metil. Beleza? Então, vamos formar o nome. Onde se localiza o radical metil? No carbono 2. Então, eu tenho 2 metil, 3 carbonos, todo mundo lembra, prop, ligação simples AM, 1 OL, ou seja, no carbono 1, eu tenho o grupo hidroxila, que forma o álcool. Então, eu tenho aqui 2 metil, 1 propanol. Nós temos duas nomenclaturas, nomenclatura da IUPAC e nomenclatura antiga. Geralmente, quando ele pede a nomenclatura da IUPAC, o número 1 tem que ficar entre o nome. Por outro lado, aqui eu tenho também um outro composto maior, onde eu estava dizendo, extremidade mais próxima à ramificação ou grupo funcional. Claro que você vai dizer extremidade mais próxima ao grupo funcional. No carbono 4, então essa aqui está incorreta. Então, no carbono 4, 4-metil, pent, que significa 5, pent 2-ol, ou seja, no carbono 2 eu tenho o grupo álcool. Por isso que está o número 2 aqui. Beleza? Outro exemplo agora,
que eu posso estar citando para vocês são outros tipos de nomenclatura. Então, nós vamos lá para outra nomenclatura agora. Na sequência, como eu tinha dito para vocês, dando sequência à nomenclatura, eu tenho aqui mais dois outros novos compostos, mas formando o álcool da mesma forma. Aqui, no caso, eu teria um álcool cíclico, né? Então, eu coloco ciclo, quantos carbonos? 5, ciclo pentanol. Aqui um álcool ciclo também. Sempre a enumeração de um ciclo tem que começar a partir do OH ligado ao ciclo. Então, tem que 1, 2, 3, 3 metil, 1 ciclo hexanol. Classificação para os álcools. Os álcools eles podem ser classificados da seguinte forma. Classificação. Primeira, os alcoóis podem ser classificados segundo vários critérios. O mais comum são de acordo com a cadeia. Aqui eu tenho um álcool saturado, porque ele se liga apenas a carbono saturado, de ligação simples. Um álcool insaturado, porque na cadeia principal eu tenho uma ligação dupla, por isso ele ser classificado como insaturado. E álcool aromático, é quando eu tenho um álcool e a cadeia desse álcool ele se liga ao anel benzeno. Saturado, na cadeia ligação simples, insaturado, ligação dupla, aromático, eu tenho um anel aromático ou anel benzeno em sua estrutura. Então, essa é a primeira classificação. A segunda classificação para o álcool, ele seria de acordo com a quantidade de hidroxila, ou seja, a quantidade de OH presente na molécula. Monoálcool significa que eu só tenho apenas 2 hidroxila. Aí eu tenho um monoálcool. Eu só tenho uma hidroxila, monoálcool. Diálcool significa que eu tenho 2 hidroxilas. Triálcool significa que eu tenho 3 hidroxila presente na molécula. Tetraálcool eu teria 4, pentálcool teria 5 e assim por diante. Então, se eu tiver uma hidroxila, monoálcool, 2 hidroxila, diálcool, 3 hidroxila, triálcool, 4 pentálcool, melhor dizendo, butálcool, tetraálcool, 5 pentálcool e assim por diante, ok? Outra classificação, para finalizar, seria de acordo com a posição da hidroxila. Aí nós temos que lembrar dos carbonos primário, secundário e terciário. Álcool primário significa que a hidroxila se liga a um carbono primário. Álcool secundário significa que a hidroxila liga ao carbono secundário. Álcool terciário significa que a hidroxila liga ao carbono terciário. Ok? Então vamos colocar uma cadeia. Vamos lá. Esse carbono ele é primário porque se liga a um carbono apenas. Esse carbono ele é secundário porque se liga a 2. Esse também é secundário porque se liga a 3. Então eu tenho mais um carbono. Agora esse carbono ele é terciário. Se eu tivesse um OH aqui, você vai ter que observar. Esse OH ele se liga a qual carbono? Ele se liga a um carbono terciário. Ó. Se liga a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. Então o álcool ele é terciário. Se ele se ligou aqui, esse carbono ele é secundário, porque ele se liga a 2 carbonos. Por ele ser secundário, eu classifico um álcool secundário. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira aula das funções oxigenadas, ao qual nós trabalhamos com os alcoóis. As próximas aulas agora, nós vamos trabalhar com outras funções oxigenadas. Espero que tenha ajudado vocês, tenha gostado do vídeo. E vou mandar para vocês um pequeno resuminho sobre as nomenclaturas dos alcoóis, ok? Aguarde o vídeo postado no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seus comentários, beleza? Então, até a próxima aula e um forte abraço.